No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz, que ilumina todo homem, estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João deu testemunho dele e proclamou: Este é aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim tem, contudo, precedência sobre mim, porque existia antes de mim, pois todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: Quem és tu? Ele confessou. E não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então, quem és? És Elias? Ele disse: Não sou? És o profeta? E respondeu: Não. Disseram então: Quem és? Para que demos resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías: Ora, os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntará-me-lhe: Por que então batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que vós não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu dizia: Depois de mim vem um homem que é maior do que eu, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João testemunhou: Viu o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. E, olhando para Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. Voltando-se e vendo que o seguiam, perguntou: O que vocês procuram? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu: Vinde e vede. Foram e viram onde ele estava hospedado, e permaneceram com ele aquele dia. Era cerca da 10ª hora. Um dos 2 que ouviram João e seguiram Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele encontrou primeiro seu irmão Simão e disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou-o a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas. Jesus do Nazaré, filho de José. Natanael perguntou: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe respondeu: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.